Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Que a graça de Deus esteja agora sobre a sua vida e que você seja um instrumento das mãos dele para adorar e bendizê-lo. A palavra de Deus, irmãos, que é a pura verdade, não existe outra verdade que não seja a vontade e a palavra de Deus. Ela é absoluta, embora ela esteja obsoleta para alguns, aqueles descrentes, aqueles que acham que são mais do que Deus, certamente aqueles que estão preparados para a ruína e para a destruição. Mas a palavra de Deus diz que para aquele que teme ao Senhor nascerá o sol da justiça. Hoje estamos a maior profecia do mundo, número 9. Aqueles que vêm acompanhando, eu sempre faço um resumo anterior, bem reduzido, para que nós entremos na que será apresentada aqui hoje, pregada aqui hoje, pela graça de Deus. Grande Deus e eterno Pai, eu abençoo em Teu nome, que é o nome que tem poder, as vidas, Senhor, de todas as pessoas que estão ouvindo a Tua palavra e esperando no Teu poder e no Teu amor. Que a Tua mão poderosa, grandiosa, soberana, se estenda sobre cada um de nós, os abençoando nessa hora. E que nós sejamos gratos a Ti por tudo quanto o Senhor tem feito e fará, Pai, através de nós e por nós. Estamos firmados em Ti. Na última mensagem eu falei, no finalzinho, que, dada a ordem com a voz de arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqueles que já morreram em Cristo, os mortos em Cristo, está escrito assim na palavra de Deus, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, eu e você, que servimos a Deus e que procuramos andar na presença dEle, seremos arrebatados com eles nas nuvens para um encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 ao 18. Então entramos na profecia de todos, a maior profecia do mundo, número 9. E hoje nós vamos falar da inteligência artificial e do preparo que ela fará para que o anticristo possa reinar. E ele vai reinar aí para quem quiser, né, ser súdito dele. Para mim não interessa, porque eu sirvo a Deus, eu sei a quem eu estou servindo e vou andar na presença dele. E é Ele que vai me dar essa força, esse poder, esse direito a cada dia de andar na sua presença e estar firmado nele. E que cada um faça a sua escolha, porque nós chegamos num tempo agora onde o cochear entre duas ideias já não cabe mais. É uma utopia, não tem lugar. Então, queridos, é momento de escolha definitiva, de se escolher em que direção se vai. Jesus já se apresentou e se colocou como o caminho. Então, procure andar em direção a esse caminho ou nesse caminho que você se dará muito bem. Então, a inteligência artificial é o homem brincando de Deus. O conceito de inteligência, queridos, que ele é um dos principais atributos que nos qualificam como humanos. Pode ser definida como a faculdade de conhecer, compreender, raciocinar, pensar e interpretar. Imagina você olha uma coisa, fica avaliando aquilo ali, daí a pouco a sua mente está trabalhando e você consegue, aquilo ali eu sei do que se trata. É isso aqui. Você vai lá, manuseia e chega à sua conclusão. Então pode ser definida como a faculdade de conhecer, compreender, raciocinar, pensar e
interpretar. Louvado seja Deus que Ele nos deu essa faculdade. Originariamente, a inteligência reflete a capacidade de uma pessoa escolher acertadamente entre várias possibilidades ou opções que lhe são apresentadas. Quando nós podemos ver, a pessoa coloca um problema para nós e nós já previamente começamos a raciocinar em cima daquilo, nós teremos um discernimento maior e principalmente com relação à solução de problemas. Com base no conhecimento sobre a inteligência humana, os especialistas em informática e tecnologia tentam desenvolver sistemas computacionais que se assemelhem cada vez ao consciente intelectual humano. Isso é o problema deles, em procurar igualar os computadores a nós. Mas olha escutando, para se avançar o nível máximo de inteligência artificial, as mentes mais brilhantes da universidade, mais conceituadas, têm se empenhado em descobrir como fazer que uma máquina ou um sistema raciocine como nós, e talvez com a perfeição que nos faça, ou seja, querendo nos suplantar, nos suprimir. Os cientistas estão convictos que haverá um tempo em que as máquinas dotadas de inteligência artificial serão capazes de resolver problemas e apresentar soluções com mais precisão e velocidade do que seus próprios construtores. Já imaginou? A gente volta naquele ramo da filosofia sobre o mito da caverna, tipo que o aluno superou o seu mestre, né? Fazendo um paralelo entre Platão e Sócrates, por assim dizer. Queridos, olha, o que eu digo para vocês é que algo estarrecedor está por vir e que vai mexer demais com o nosso procedimento, a nossa maneira de ver, de agir, de pensar, de interagir. Tudo isso será mudado assim com por assim dizer, uma violência muito grande, porque a partir do momento que a gente sai de um conceito para o outro, que a gente tem que quebrar um paradigma buscando um outro novo, esse medo, esse momento de caverna, ele é muito perigoso e muito desgastante, porque ninguém quer deixar o conforto de debaixo do seu cobertor, por assim dizer, para se levantar num frio aí de 6, 7 graus para ir cumprir suas obrigações. E isso nós temos que pedir a Deus para que guie a nossa mente, porque a nossa mente, ela insiste às vezes em fazer o que ela quer e não o que Deus quer, e não o que nós precisamos fazer, né? Então a inteligência artificial será imprescindível. Eu quero que você se atente a esses fatos aqui, para que o governo do anticristo seja bem sucedido. Ele vai precisar dessa alta tecnologia. Então todos esses avanços, tudo está correndo para que no momento que o anticristo tomar posição, tomar lugar, que na realidade ele não tem lugar, ele quer tomar um lugar, todas as tecnologias, todas as pessoas que forem robotizadas, por assim dizer, porque o homem, a partir do momento que ele sai da presença de Deus, que ele deixa Deus de lado e começa a andar segundo o cientificismo de agora, que é a prática da ciência, ele vai começar também a ser absorvido por essa ciência e Deus certamente não terá mais lugar na sua vida, né? Então, essa inteligência artificial será imprescindível para que o governo do anticristo se estabeleça. Por isso, precisamos estudar a fundo esse tema, bem como sua relação com o fim dos tempos. É isso que nós estamos dando uma olhada aqui agora. Ora, irmãos, tudo tem um início. Jesus disse assim: eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o início e o fim. Nele começa e nele termina todas as coisas. Então, todo o avanço tecnológico que nós temos, ele vai chegar num ápice de letargia, por assim dizer,
embora isso possa parecer muito surreal para aqueles que estão nessa caminhada, vai chegar um tempo de estagnação, onde Deus não permitirá mais avanço. Mas, enquanto isso, ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. Era a mais esperta, por assim dizer. E ela perguntou à mulher, está lá na nossa lição de escola bíblica dominical, se você já viu, mas olha também a profundidade. É por isso que a palavra de Deus ela é tão extraordinariamente simples e complexa ao mesmo tempo, porque quem a vê de uma forma simplória, que há aqueles que detratam a palavra, esquecem do rigor que ela tem espiritual e de poder de Deus inserido no seu contexto. Então, e ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse, não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? Perguntou a serpente, perguntou o diabo. Serpente aqui é uma metáfora, queridos. Isso é Satanás. Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está onde? No meio do jardim. Nem toquem nele, do contrário, vocês o quê? Morrerão. Olhem bem a sentença que fora dada desde o início para aqueles que querem entrar agora numa área que permite, que só Deus pode permitir e que pertence, melhor dizendo, somente ao nosso Deus. Mas o homem, ele quer agir ilimitadamente, quer fazer o que quer, em detrimento daquilo que Deus quer, mas vão se lascar também, não querendo. Porque Deus é poderoso e ele toma o que ele diz que vai fazer, ele vai fazer. Então, continuemos. Disse a mulher, né, a serpente retruca e disse, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comer, os seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão. Em todo o tempo, esse engano de Satanás está presente. E sempre, quando ele fez aquele assédio aos anjos, ainda lá no céu, por assim dizer, quem conhece a palavra sabe, e isso é matéria também de escola bíblica dominical, de domingo, de manhã. Quando ele assediou uma terça parte dos anjos ali nos céus, ele queria exatamente tomar o lugar de Deus. É o que ele vem tentando fazer reiteradamente na vida das pessoas. Ele quer assumir o controle de Deus na sua mente. Ele quer que você se reporte a ele, nunca a Deus. Ele quer que você vá a ele, nunca à procura de Deus. Mas quem serve a Deus e anda na presença de Deus, sabe que o inimigo já perdeu e que isso é utopia dele. Não tem como. Então ela diz, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. Serão conhecedores do bem e do mal. Deus queria que a humanidade se desenvolvesse e conhecesse o bem e o mal sob sua mentoria. Este era o que Deus tinha preparado para o homem. Que o homem conhecesse o bem, conhecesse o mal, debaixo da sua mentoria, debaixo, quando se fala em mentoria, talvez aquele detrator da palavra de Deus é para falar, então Deus queria mandar em todo mundo e todo mundo fazer. Não se trata disso. Se a sua mente é tacanha a ponto de não entender que Deus é Senhor e Criador de todas as coisas, é porque você já navega nessa onda que certamente vai te levar a se afogar nas ondas mais profundas da falta de raciocínio. Adão e Eva precisavam ter conhecido o mal. Eles podiam ser ensinados sobre a existência do mal sem ter que experimentá-lo. É muito bom quando nós conheçamos alguma coisa sem sermos consumidos por aquilo. Ninguém precisa ficar no meio da linha de ferro e ser atropelado por ele.
para conhecer que ele atropela, para saber. Basta que você olhe para você, basta que você só veja o trem passando e pense que se você estivesse ali, você teria feito em pedaço. Não precisa experimentar. Assim como Eva experimentou naquele momento, você agora, querido, não precisa experimentar o mal. Para que você saiba que o mal existe. O mal existe. Deus existe, então o mal existe. Deus criou os céus para os seus, um lugar de alegria, de gozo, de paz eterna, mas criou o inferno também para aquele que quer e gosta de Satanás e aprecia a companhia do diabo e que farão um péssimo proveito com ele ao longo da eternidade, que jamais terá fim. Então escolha Deus, não precisa colocar nada à prova. Bem-aventurado aquele que não viu e creu. Tem muitas pessoas que querem ver Deus para que creiam nele. Nesse plano aqui, querido, você não verá Deus, você só verá Deus se e somente se você o receber como o único Senhor da sua vida, permanecer na presença dele, e quando você chegar lá na glória, você o verá, porque ele mesmo te introduzirá na sua presença e vai te dizer assim, ó, vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação dos séculos. Retroagimos aqui lá no Jardim do Éden para falar de coisas que muitos reputam como história da carochinha, mas que são verdades absolutas. Prossigamos. Adão e Eva não precisavam ter conhecido o mal. Eles podiam ser ensinados sobre a existência do mal sem ter que experimentá-lo. Mas o que fez a serpente, o diabo, pôs em xeque a ordem divina, o que ele tem procurado fazer todos os dias. O engano que Satanás, nós estamos vivendo um período de apostasia, de engano, de arrefecimento da fé das pessoas de uma forma tão exacerbada, que pessoas que anteriormente criam no Senhor agora estão colocando essa fé em xeque. Por quê? Eu me arrisco a dizer, e a responsabilidade é minha, porque nunca conheceram verdadeiramente o Deus Todo-Poderoso, porque aquele que conhece a Deus, ele sabe muito bem quem ele é e Deus o conhece. Daí é impossível para aquele também que conheceu o Senhor e permanece na presença dele, deixá-lo. Nunca poderá acontecer isso. Porque ele sentiu, não é algo que o outro fez e que perguntou para ele, não. Trata-se do sentimento dele, trata-se do gosto da laranja que ele chupou e percebeu aquilo que somente ele poderia perceber e não os demais. Procure colocar Deus na sua vida, querido. Saiba que o diabo tem um interesse particular na sua alma. É de deixá-la apodrecendo eternamente, sofrendo eternamente lá no inferno. É isso que Satanás tem para você. Se você gosta dele, péssimo proveito com ele. Mas o que fez a serpente? Pôs em xeque a ordem divina como se Deus estivesse mentindo. É isso que Satanás... Ele é o mentiroso e ele quer fazer com que Deus, no coração, na mente e na percepção das pessoas, seja o mentiroso, mas ele é o mentiroso. A Bíblia diz que ele mente desde o princípio. Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele começa, os olhos se abrirão e vocês serão como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. De acordo com a serpente, o primeiro casal poderia viver tranquilamente sem Deus. Olha a jogada da serpente. Olha a jogada do diabo. Era como se Deus estivesse impedindo que o homem alcançasse todo o seu potencial. Olha, isso é tão contemporâneo. Isso é de agora, de hoje. As pessoas pensam que Deus está tolhindo o potencial. Pelo contrário, Deus sempre incentivou o crescimento, o estudo, o aprendizado. Mas tem muitas pessoas que acham que Deus está tolhindo isso, porque se a pessoa começar a descobrir demais coisas, serão como Deus. Ora, ponha-se no seu lugar.
A proposta maligna era: deixem de ser criaturas. Ainda a propositura feita pelo diabo: tornem-se deuses. O anjo Gabriel profetizou que o fim dos tempos seria marcado pelo crescimento exponencial da tecnologia. Está em Daniel capítulo 9, versículo 1, em que as informações chegariam tão rapidamente quanto o pensamento. Irmãos, a nossa mente ela é extraordinária. Ela é poderosa. Você vai ver, as pessoas correriam de um lado para o outro e a ciência se multiplicaria. Querido, estamos no meio daquilo que Daniel profetizou. Estamos agora inseridos nesse contexto. Quem não se vê inserido nesse contexto e sabendo quem ele é, está fadado agora à perdição eterna, pelo desconhecimento e o desvalor dado à palavra de Deus. Endireita a sua vida, ponha-te de pé que certamente morrerá. É assim que a palavra de Deus põe para você nessa noite. Coloque-se de pé, porque certamente morrerá se continuar sem a palavra de Deus. Os especialistas da Singularity University dizem que dentro de 20 anos as máquinas serão bilhões de vezes mais inteligentes do que toda a soma da mente humana. O crescimento exponencial. Querido, se você começou a pensar nas implicações disso, você viu aqui que eles estão querendo superar aquilo que Deus fez. Ou seja, dos 10 quatrilhões de rapidez que a nossa mente tem, nós seremos aí suplantados. Presta bem atenção. E o anticristo aproveitará toda esta tecnologia para controlar a sociedade e manipular as pessoas a ponto de elas seguirem seus planos sem questionar. Quando todo esse cientificismo apresentado às mentes daqueles que acham que Deus está só nessa mixaria que a ciência está conseguindo chegar, é porque você ainda não entendeu quem Deus é. E certamente não entenderá. Eu já estou descrente que muitos retroagirão para voltarem para Deus. Eu já não creio mais que tem pessoas que voltarão mais para Cristo. Elas só irão para o inferno daqui para frente. Só irão. Se eu quisesse fazer uma média com esse tipo, eu estaria dizendo: não, você vai voltar. Não, querido, eu estou te dizendo, sabe o quê? Que a continuar nessa vida imunda de cientificismo, de crer na ciência em detrimento de Deus, você já não voltará. Você vai para o inferno mesmo. Há um conceito proposto pela Singularity que nos ajuda a compreender a influência da tecnologia nos fins do tempo. Segundo eles, estamos no momento ápice da característica mais humana. Elementos inanimados aos quais damos vida começam a agir em forma autônoma. Quer o exemplo? Carros e meios de transportes inteligentes são capazes de decidir sozinho o melhor caminho e evitar que o mal de hoje que cometendo por imperícia, imprudência ou negligência. De repente você sai no seu carro normal que está sob o seu comando e você comete muitos erros e bate, é atropelado, etc. e tal. A propositura deles é que você, dentro desse carro, o carro fazendo aquilo que você não é capaz de fazer, vai te levar para onde você quiser, sem problema nenhum, suplantando a sua inteligência e a sua capacidade reativa. Computadores que brincam sério e aprendem a vencer jogos dificílimos, como o xadrez. De acordo com a Singularity, começamos a assumir que o computador e os processos cognitivos programados nessas máquinas têm um poder nunca antes imaginado, ultrapassando a capacidade média das pessoas altamente treinadas para executar das tarefas mais simples às mais complexas. É para ter medo do que essas máquinas podem fazer? Sim, claro que é. Quem não tiver Deus na vida vai ficar aí
amedrontado por tamanha tecnologia. É para ter medo? Se você é daquele que não tem Deus na sua vida, sim. No entanto, elas podem nos ajudar a responder a uma das perguntas mais difíceis da existência humana. Algo que temos tentado fazer. A inteligência ou uma reengenharia reversa no cérebro e entender quem somos. De repente, a máquina está dizendo, olha, você é isso aí, você não conseguiu saber. Aliás, tem muitos indivíduos que ficam aí, de onde eu sou, de onde eu venho, para onde eu vou, tipo aquela balela de mineirice, fragosação de mineirice, né? Onde eu tô, para onde eu vou, quem que eu sou. Praticamente tem crente vivendo esse dilema agora, né? E dando vazão a essa jequice apresentada aqui. Assim, ao evoluir exponencialmente, a inteligência artificial será capaz de analisar de maneira objetiva todos os processos cognitivos do nosso cérebro. Observar, raciocinar, agir e aprender. Conseguindo desvendar a enorme complexidade da essência humana que até hoje é um mistério para os cientistas. Os cientistas estão aí, né, correndo de longe para chegar atrasado em tudo isso. É um dos tópicos de importância capital para superar os maiores desafios da humanidade. É a máquina, olha bem isso aí, que nos irá sem fronteiras. É a máquina que nos dirá quem somos nós, não Deus. Corrigindo aqui. A engenharia desses agentes que podem observar, raciocinar, agir, aprender e cooperar para desenvolver ou resolver determinados problemas, dos mais simples aos mais complexos. Disponíveis na ponta dos dedos, sem fronteira, nos convida a explorar os maiores dilemas e desafios com a máxima sabedoria disponível em nós mesmos. Isto é o que os cientistas estão vislumbrando para o futuro. As máquinas que criamos irão se tornar mais inteligentes e capazes que nós. Será? Será? Em pouco tempo, as máquinas construirão outras máquinas sem nenhuma intervenção humana. Esse cientificismo está previsto, está. Vai acontecer, provavelmente vai, mas tudo isso é um prenúncio, tudo isso é um arranjo, tudo isso é o encaminhar para a volta de Cristo. Primeiro, para a destruição da besta, do falso profeta e do anticristo. Se você se acha inserido nesse contexto, continue a cada dia a se firmar e dar glórias a Deus pelo avanço das tecnologias, pela instituição do anticristo, porque tudo isso tem um desfecho que é nosso, que é para nós. Um desfecho maravilhoso de vitória para aquele que está em Cristo. Então, ao invés de você ter medo, você terá que ter a alegria de saber que a palavra de Deus, ela cumpre. Doa a quem doer. Nos últimos 50 anos, os microprocessadores se tornaram muito poderosos. Todo mundo sabe disso. Eu já vi que há um tempo você tinha que colocar fichinha lá no telefone, aquilo, antes de você falar uma palavra, já caía tudo. Pensa naquela época e pensa nos dias atuais. Bater de dedos aqui, já liga para a pessoa que você quer, a pessoa já está atendendo, te passando informação. Estou te mandando aí, chegou. Antes nós não tínhamos isso. Olha, de 50 anos para cá, como as coisas evoluíram. E eu dei aqui a narrativa do telefone, e nem era esse telefone ainda, era um outro sistema, terrível, mais obsoleto ainda para os dias atuais. Ante a enorme tecnologia que temos hoje. Então, nos últimos 50 anos, os microprocessadores se tornaram muito
mais poderosa. Estamos falando de um espaço de tempo que não significa nada na história humana. Em termos de história, isso não vale nada. 50 anos é nada. Absolutamente nada. É por isso que você, que tem uns 80, 90 ou 100 anos, você é nada se comparado ao contexto da história da raça humana. Imagine, então, diante de Deus, quem você é. Né? Em 1971, o custo de 0,1 cálculo por segundo do computador ficava em $1. Em 2017, o mesmo dólar era capaz de financiar 100 milhões de cálculos por segundo, 1 bilhão de vezes mais. Ray Kurzweil, um dos fundadores da Singularity University, é considerado expert em inteligência artificial. E ele acertou 86% de todas as previsões feitas sobre os avanços tecnológicos, inclusive o tempo que levaria para a evolução das máquinas. Antes falava-se, né, na evolução das espécies, colocada por um pífio cientista da evolução, hein, que eu não vou nem citar o nome para dar ibope para ele, que é um dos grandes imbecis que eu acho que existe. Né? Então, segundo Kurzweil, no ano 2045, o processo de empoderamento dos computadores chegará ao nível da inteligência artificial avançada. Para simular o cérebro humano, são necessários 10 quatrilhões de cálculos por segundo. Presta atenção nesse dado. 4 trilhões de cálculos por segundo. A nossa mente consegue fazer. Olha o que é proposto. A mente humana é incrível. Mas até quando estaremos acima das máquinas? Certa vez o soviético Garry Kasparov, não sei se você se lembra dele, eu lembro e vi esses acontecimentos, pude assistir pela televisão, campeão mundial de xadrez, foi desafiado a jogar contra o computador mais poderoso da época. No começo a máquina perdia todas. Mas não demorou muito para que ela começasse a ganhar do campeão. Sabe por quê? Por que isso aconteceu? O computador analisava e armazenava cada lance de Kasparov até que passou a antecipar as jogadas, surpreendendo o adversário. O filme Exterminador do Futuro, né, ele mostra exatamente isso. O momento em que as máquinas começaram a querer dominar o homem. Queridos, quando vemos prenúncios assim, é porque teremos coisas que virão por aí, onde você certamente perderá o controle para as máquinas. Ah, isso pode acontecer? Pode. E provavelmente vai acontecer. Mas saiba de uma coisa, em todo tempo, a grandeza de Deus, o poder de Deus, e quem você é supera de longe tudo isso. Porque a tecnologia, ela não vai pegar de surpresa aquele que anda na vontade de Deus. A tecnologia não pode dominar aqueles que com Deus insistem em andar. A verdade é essa. Não há como. Porque Deus é maior em todos os tempos. Embora seja impressionante, a mente humana tem limites, e o computador não. Até 2016, a China ocupava o topo do ranking de supercomputadores com maior rendimento no mundo, sem fazer uso de tecnologia americana. O supercomputador Samuel T. Roulite é simplesmente 2 vezes mais rápido que seu antecessor. Enquanto a mente humana consegue processar 10 quatrilhões de cálculos por segundo, o Samuel já está em 33,8 quatrilhões, portanto 3 vezes mais inteligente do que o homem. Perceba, porém, que em julho de 2018 a IBM e a NVIDIA já superaram essa potência com o computador Summit. Já viu que há um processo de superação que não tem paradas, que não tem limites. As pessoas estão sempre procurando suplantar aquela última novidade que teve as pessoas. E isso é da mente caída, da mente humana.
Se por um lado tem o seu lado bom, e tem muitos, por outro tem esse lado obscuro da mente humana, que acha que pode, a exemplo do que aconteceu com Nimrod na construção, daquilo que seria a estrutura, da Babel, que seria a estrutura que chegaria aos céus, olha que imbecilidade. Da mesma forma, essa Babel tecnológica toda desaparecerá ante a grandeza e o poder do nosso Deus. Olha, isso não é uma especulação, isso é uma afirmação. Da mesma forma que pode-se fazer previsões de superações tecnológicas, nós estamos lá na frente dizendo que tudo isso sucumbirá ante o poder, ante a inteligência, ante o governo de Cristo. Louvado seja Deus. Quem sabe quanto mais ainda evoluirão em anos, ou até mesmo em meses, quem sabe. A tecnologia avançará muito mais, dizem os cientistas. No futuro, os computadores serão transformados em nanorobôs por serem, acredite, introduzidos nas pessoas no neocórtex, porque é a área responsável pela intelectualidade e pelo raciocínio. É algo que será da escolha humana, é algo... Enquanto o homem existir e houver direito, haverá a livre escolha. E tem aqueles que já escolhem o que quer para si desde já. Aquele que anda com Deus já escolheu, né, desde a sua aceitação a Cristo, desde a sua conversão ao Senhor, aquilo que ele quer para si, que é Deus na sua vida, e andar na presença dele, sendo ele capaz de resolver quaisquer problemas e situações que eventualmente apareçam. Saibam disso. Eu sou um desses que crê assim e que terei vitória exatamente por isso. Louvado seja Deus. Hoje, esse tipo de procedimento é considerado invasivo demais pela sociedade e a maioria o rejeita. Hoje, contudo, daqui a alguns anos, todos perceberão as vantagens de ter um nanorobô no cérebro. Na região aqui, ó, da fronte, neocórtex cerebral. É isso aqui, ó. Fica bem explicitado. Principalmente por questões de saúde. Escuta isso aí. Quanto mais o tempo passa, mais a sociedade se torna suscetível aos avanços tecnológicos. A tendência é que as pessoas sejam tão naturais quanto digitais. Daqui a um tempo chegará, e aí, tá tudo bem? E o cara vai falando, não, tudo digital, tudo digital. É algo que está na mente humana. Tudo está avançando muito rapidamente. Kurzweil afirma que haverá uma interface entre o nanorobô e os nossos pensamentos. Quando você quiser acessar a internet, olha que coisa mais cômoda para o preguiçoso. Olha que coisa mais cômoda para aquele que quer a novidade a todo tempo, né? Quer estar atualizado em todo tempo. Então, quando você quiser acessar a internet, não precisará mais usar o smartphone ou o computador, apenas pensará na pesquisa que deseja. Irmãos, nós estamos quase que isso já. Pensará na pesquisa que deseja fazer, o nanorobô acessará o web e lhe responderá dentro da sua mente. Rapaz, você vai ficar inteligente, né? Vai nessa. Pode até parecer uma realidade extremamente futurista, entretanto está mais próxima do que imaginamos. Prova disso é que há milhares de cientistas trabalhando neste projeto. As mentes mais desenvolvedoras, não criativas, porque criador só tem um. As mentes com capacidade de descobrir. Por que descobrir? É porque Deus já está muito à frente do ser humano, então ele vai descobrir, não vai criar, vai descobrir, vocês aí da ciência, né? Vocês vão descobrir, porque o que vocês descobrirem é porque Deus já criou. O
primeiro é chamado de inteligência. A evolução da inteligência artificial se divide em 3 estágios. O primeiro é chamado de inteligência artificial estrita. É o computador que está programado para realizar somente uma tarefa e possui uma rotina definida. Como, por exemplo, temos os carros que dirigem auxílio de motorista, entramos no veículo, informamos à máquina o nosso destino e curtimos a viagem. Que coisa mais bacana. Chega lá, né, informa o seu destino, vai dormir. Quando você acordar, já chegou. Que coisa bacana, né? O carro inteligente executa, então, todas as manobras com precisão, evita o trânsito pesado e até controla as situações de emergência para evitar acidentes. Imagina você, dono de casa, tendo um aspirador de pó que pode limpar a casa toda. E se porventura a bateria estiver descarregada, sabe o que ela faz? O aspirador se move até a base de energia e recarrega. Ah, mas já tem isso? Tem. Em seguida, continuava o serviço doméstico. Não, vou ter que ir ali agora recarregar a bateria desse aspirador de pó. Não, senão ele mesmo vai lá fazer isso. Um exemplo de inteligência artificial estrita, em que os robôs têm uma única finalidade e a fazem com excelência. O segundo estágio é a inteligência artificial geral. Trata-se dos computadores tão inteligentes quanto os seres humanos considerados normais. São máquinas capazes de fazer as mesmas tarefas que você e eu realizamos e até um pouquinho mais. Esse é o nível em que a tecnologia de hoje está. Se chegarmos ao terceiro estágio de inteligência artificial, teremos alcançado a singularidade prevista por Kurzweil. Bem, se ele acertou 86% de tudo que afirmou, então é bem provável que isso aconteça. A singularidade será o ápice da tecnologia quando teremos perdido o controle para os computadores, seremos controlados pelas máquinas. Não se assuste de um momento para outro começar a aparecer aplicativos, aparelhos, escritos ou nominados como singularidade ou singularity, como queiram. Se de fato isso acontecer, a inteligência artificial será em uma proporção cientifical de 1 bilhão de vezes mais inteligente do que toda a humanidade de todos os tempos. Nesse nível mais de inteligência artificial, a extinção da raça humana poderá ser mera especulação hollywoodiana para a realidade descrita no Apocalipse, no livro do Apocalipse. Aqueles filmes doidos que Hollywood coloca aí, né, como 12 de não sei quanto aí que passou, que mostrava a destruição da terra e alguém apontando e dizendo, olha, eles tinham razão, apontando para nós, ó. Isso vai voltar a acontecer quando o pau estiver quebrando na sua cabeça. Vocês vão falar, esse monte de crente estava certo. Então eram eles que detinham verdadeiramente o conhecimento. É assim. E com o requinte de poder tirar uma onda da imbecilidade de muitos. Muitos roteiros de filmes são baseados em séries ou em sérias pesquisas tecnológicas. Por isso que vemos nos cinemas pode ser o prenúncio do que viveremos no futuro. Quantas vezes isso já aconteceu? Né? Quantas vezes? Filme demonstrando o que iria acontecer. Até aquele boca torta do Simpson costuma falar umas asneiras lá que bate com muita palhaçada que tem na atualidade. Né? Aqueles que gostam do tal de Bart Simpson, que para mim é uma nojeira. Se você se considera uma perspectiva exagerada a inserção por causa da tecnologia, pense nisso. Dentro do reino animal, porque os seres humanos ainda não foram extintos. Ou ainda, porque os homens sobrepujam todos os outros animais, você sabe a resposta?
porque somos mais inteligentes. Foi a inteligência que nos colocou no topo da cadeia alimentar. Não foi a força, nem a aparência, nem a capacidade de resistir às intempéries. Foi a inteligência. Deus deu ao homem inteligência? Deu, e muita. Agora imagina o que acontecerá quando as máquinas tiverem competência intelectual superior à nossa. Sinceramente, não sabemos se esse nível será alcançado, mas é exatamente isso que os cientistas mais renovados estão prevendo. São admitidas duas situações, ou a extinção do homem, ou a deificação do homem. De repente você está lá, ó, você que já gosta disso, fica lá, né, adorando um ser digital, né, que eles vão substituir por toda essa idolatria do capeta que tem por aí, e o indivíduo fica lá agora, adorando, porque transformaram aquilo, né, atualizaram o Deus deles num outro digital. Mas nós nos inclinaremos e adoraremos o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Somente Ele é digno de ser adorado. A interação entre homem e máquina será tão convergente que suprirá, ou melhor, que surgirá a mente híbrida. Sabe o que é híbrido? É uma linguagem híbrida ou uma língua híbrida. É o português, por exemplo, ter mesclado nele ou no português outra língua, ou que seja inglês, ou que seja outro idioma. E nesse caso aqui, a mistura de homem com máquina, de ser natural com ser digital, né? Então, elas será tão convergente que surgirá a mente híbrida, metade que é natural, que é sua, hipoteticamente, e metade digital, que é coisa implantada na sua mente. Ou capacidade neural humana potencializada pelo processamento virtual dos nanorobôs. Não seria, termino eu, que essa a marca da besta para a sua reflexão? E eu chamo você a um entendimento de que deixa a sua vida andar segundo os ditames da palavra de Deus. E não daquilo que a ciência quer colocar para você. A ciência é muito boa. A ciência é maravilhosa. Mas bem aproveitada e dentro daquilo que é bom para nós. Louvado seja Deus. Quero orar pelo casamento da Meire